Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana, esse é o Mistérios com Juliana. E hoje eu tô aqui pra falar sobre outros livros que eu leio, porque não é só de cozy mystery, de mistério aconchegante que a gente vive, entendeu? Embora alguns livros dessa lista se encaixem muito bem nesse gênero. Mas bom, eu só não tô colocando aqui livro de não ficção que eu li recentemente, porque é um gosto muito específico, eu acho que não vai interessar ninguém. Mas, então, esses são alguns dos que eu li que eu não mencionei aqui no canal ainda. Então, o primeiro foi Murder in Marinara, porém eu não terminei esse livro porque eu achei muito chato e muito ruim. Mal escrito, no caso. Esse é um cozy mystery estadunidense tradicional, e quando eu digo tradicional, são aqueles livros que são publicados por um braço menor de uma editora grande, então eles não gastam dinheiro promovendo, então é por isso que acaba não sendo traduzido para português, ou então que são realmente publicados pelas próprias autoras na Amazon. Então, esse é um deles. Ele conta a história, a protagonista desse livro, né? Ela é uma escritora de mistério, tem uma série, mas ela não quer continuar escrevendo essa série, então ela resolve fazer um grande romance sobre a imigração da família dela, inspirado no caso da imigração da família dela da Itália para os Estados Unidos. Então, para isso, ela larga o apartamento que ela tá, numa cidade que ela tá, e resolve voltar para Nova Jersey para trabalhar por um ano no restaurante dos pais dela, da família dela, no caso. E daí uma pessoa morre dentro do restaurante. Achei chato, achei mal escrito, eu não tinha nem curiosidade de saber quem matou, então eu não terminei de ler. O segundo livro foi A Ilha do Adrian McKinty, e a gente tá acompanhando um casal e os filhos. No caso, os filhos são do marido, que é bem mais velho que a esposa, que eles casaram recentemente. Os filhos adolescentes não gostam muito da madrasta. A primeira esposa dele morreu, então eles são obrigados a ir com o pai e com a madrasta pra Austrália durante, se não me engano, as férias de verão deles, porque o pai vai dar uma palestra numa convenção de medicina, então eles estão lá. Um dia eles resolvem sair pra passear de carro, acabam numa ilha que eles não deveriam ter ido. Um acidente acontece e aí eles começam a ter que fugir de algo. Eu tenho um problema com esse livro, é uma coisa que eu gosto. O meu problema é que os adolescentes são escritos por uma pessoa que não tem contato com adolescentes, porque a forma que eles falam pra mim é muito bizarra. Me lembrou muito aquele meme do 30 Rock, que é um cara mais velho vestido de adolescente com boné pra trás no colégio falando "Hey there, fellow kids", que é tipo atores da Malhação nos anos 90, que pareciam ter 50 anos, mas estavam lá no colégio, múltipla escolha, sabe? Bem isso. Achei bem bizarro. Em compensação, eu gosto muito de como é criada a relação deles com a madrasta e como eles vão se aproximando enquanto o livro tá acontecendo, né? Eu acho importante dizer que esse livro não é nem um pouco aconchegante, ele é bem sangrento, é um livro de terror realmente. Embora tenha um certo mistério no final, que é desvendado de uma forma meio aleatória, assim. Eu gostei. Achei interessante, mas eu tenho esse problema com a escrita dos adolescentes, pra mim é bizarríssima mesmo. Depois desse, eu li o Death at High Tide, que é um outro desses clássicos de mistérios aconchegantes estadunidenses, que são duas irmãs estadunidenses que estão na Inglaterra, porque o marido de uma delas era um velho rico inglês, ele morreu, deixou dívida, porém, talvez ela tenha herdado um hotel que é um castelo em uma ilha. Porque há muitos anos atrás, o marido dela fez um empréstimo para um homem, o homem deixou esse hotel como colateral, né? Como a garantia de que ele ia pagar, nunca pagou. Então, ela pode teoricamente tomar conta desse hotel. Então, ela e a irmã vão para essa ilha para conhecer o hotel, só que elas tentam fingir que são outras pessoas para não alertar ninguém. O problema é que o dono ele acaba sendo assassinado. E daí elas meio que se tornam as principais suspeitas, porque afinal de contas, se o hotel não for pro filho nem pra mulher dele, vai pra ela. Então ela tem essa coisa, nessa vantagem financeira dele morrer. Então, o que eu gosto desse livro, vocês podem ver bem pela capa, é que nós temos um gato. E esse gato não é um gato qualquer. Nenhum gato é um gato qualquer, tá, gente? Gatos são as melhores criaturas do universo. Mas esse gato, ele ajuda a revelar parte do crime, porque tem um pastor, ou padre, ou reverendo, que ele fala com animais e o gato conta pra ele o que aconteceu numa cena do crime. Achei interessante? Achei. Eu gostei que ele teve uma representatividade, assim, na história. Aí, depois desse, eu li o meu primeiro livro da Nora Roberts, que foi o Celebração Mortal, que é o 37º livro da série da policial Eve Dallas, que se passa no futuro. Eu geralmente falo que, assim, quando você lê esses livros de mistério que são séries, você não precisa ler em ordem, porque você entende o que tá acontecendo. Cada história é uma história contida, embora os personagens, eles apareçam em outros livros. Mas nesse caso, pra mim, fez uma diferença, porque me tirava um pouco da história.
Pra mim, esses livros, eu leio eles muito rapidamente porque você tá acompanhando uma história, sabe? E é fluido, é pra ser fluido. Só que quando você tem que parar a cada 5 minutos, quando alguém menciona alguma coisa que é do futuro, que eu não sei o que é ainda, eu tinha que parar uns 5 segundos, pensar, pegar o contexto, falar, ah, tá, é isso. Então isso pra mim deixou a leitura um pouco mais devagar, assim, mais truncada realmente. Embora eu tenha completa noção de que a culpa é minha nesse caso. Então eu gostaria de ler o primeiro livro da série pra ver o que eu realmente acho. Porque eu achei a escrita boa. Gente, a Nora Roberts é a escritora mais prolífica que tem hoje em dia. Eu acho que a única pessoa que compete com ela é Stephen King. E tá aí, né? É isso. Então eu vou dar uma outra chance pra ela, no caso, lendo a primeira da série. Depois disso, eu li um livro que foi muito ruim. E foi tão ruim que, assim, ele entrou na minha cabeça e saiu e eu esqueci completamente o que tinha se passado. Se chama The Last Guest. O meu primeiro sinal de que esse era um livro ruim já estava no Goodreads, porque a nota era menos de 3, mas eu insisti, eu falei, não, essas pessoas estão erradas, olha só, a premissa parece interessante, só que não, gente, as pessoas estavam certas nesse caso, tá? Essa coisa de brasileiro não desiste nunca, às vezes é melhor desistir. Nesse caso, me arrependo, mas tudo bem. A gente tá acompanhando um produtor de Hollywood que tá fazendo 50 anos, então ele faz uma festa com alguns amigos próximos pra celebrar essa data, inclusive a ex-mulher dele tá lá, que ela é a narradora da história, realmente. Só que aí, no dia seguinte, todo mundo acorda, ele tá morto e tá tentando descobrir quem foi que matou. Gente, eu nem me lembro quem matou ele. Pra vocês terem noção de como esse livro foi irrelevante, assim. Mal escrito, pedante, não curti. Mas aí, em compensação, eu deixei pra última daqui da lista o livro de uma das minhas autoras recentes favoritas, que esse livro é Don't You Forget About Me, e é da Vera McFarlane, que é uma escritora de romances ingleses. E eu digo isso porque, assim, pra mim, romance é o que limpa o paladar entre um mistério e outro, praticamente, assim. E os livros dela, pra mim, me lembram muito livros que eu lia nos anos 2000, de chick lit, sabe? Quando tinha bastante, porque é um livro de romance, mas não é só o romance, as pessoas têm outras vidas, tem outras pessoas em volta delas, as pessoas em volta dela têm vidas, têm dramas reais, entendeu? Eu não falo assim drama por ser dramalhão, não, a vida acontece em coisas, as pessoas têm que lidar com isso, e os livros dela são bem desses. Outra coisa pra dizer, eu leio os livros dela, eu descobri acho que ano passado, ano retrasado, isso é só o terceiro que eu leio, porque eu tô guardando literalmente os livros dela pra quando eu quiser ler um livro assim. Nesse caso, a gente tá acompanhando a protagonista, que ela começa o livro sendo demitida do emprego dela, que ela era garçonete num restaurante italiano. Nossa, restaurante italiano tá fazendo, né, no primeiro e último. Bom, ela é demitida, então ela tá meio que assim, sem saber o que faz da vida dela, com 30 anos, nunca se formou na faculdade, tá meio que, né? E ela também se lembra muito do namoradinho dela da escola, quando eles eram adolescentes, que na verdade eles nunca se assumiram pra ninguém, eram só os dois que sabiam que eles namoravam. E daí numa festa eles acabaram brigando, nunca mais se viram e de alguma forma ele acaba voltando pra vida dela. Então é isso, gostei bastante, recomendo Vera McFarlane pra quem quiser ler romances bons. Porque assim, todos esses que o povo fala, eu geralmente não gosto muito, entendeu? Eu não curto muito essas autoras populares de romance, então eu acho Vera McFarlane. E a escrita dela é muito boa, tá? É isso, também tem qualidade no que ela tá escrevendo. Então, gente, eu quero saber algumas coisas, sabe? Que livros vocês andam lendo recentemente que não são ou que são mistérios aconchegantes? E também se vocês já leram alguns desses livros, então qualquer coisa é só comentar aqui embaixo e até a próxima semana. Tchau!